Olá, eu sou Elísia Barros e hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsinha com todos esses detalhes do quilt, da aplicação, do acabamento, como fazer a alça, enfim, como fazer o ponto invisível que eu usei para fazer aqui esse acabamento e também a flor de origami. É uma florzinha de dobradura que é muito fácil de fazer, além da aplicação que nós vamos fazer. Então a nossa aula está recheada de novidades, espero que gostem, compartilhem, dê o seu ok e vamos à nossa aula de hoje. Então depois que eu risquei no tecido da bolsa o molde e o risco do desenho que nós vamos aplicar, nós vamos cortar uma tira no viés que é para fazer a aplicação da virada da agulha do talozinho da flor. Então veja como eu dobrei em forma de lenço e vou cortar. Agora eu vou pegar esse lencinho que eu cortei, esse pedaço que eu cortei em forma de lenço ou de triângulo, e vou cortar aqui uma faixa de 4. Não, eu cortei com 3 centímetros. 3 centímetros, uma faixa, que é justamente a que eu vou usar para fazer o talo da florzinha e as folhas. Eu também cortei essas folhas no viés. Eu vou deixar o risco aí para vocês fazerem. Mede direitinho e corta. As 2 tirazinhas que eu cortei, ou faixa, eu cortei com 3 centímetros. Com a faixa de 3 centímetros, eu vou usar para riscar a folha. Eu vou riscar aqui com a canetinha que apaga, tá? Eu vou riscar 2 folhas com o mesmo molde. E vou cortar a meio centímetro de onde eu risquei, que é a minha margem de costura, certo? Mede ali o caule, que eu vou usar para o caule, e veja que eu espelhei a folha para poder cortar, para poder riscar a outra folha. Reserva as folhas, que nós vamos começar pelo caule. Então, o que eu vou fazer? Essa linha mais curva é onde eu vou acentuar bem. Tá dando para ver bem, né? Porque é por ela que eu vou começar a colocar o meu caule. Dobro a tira sem esticar, é importante, e sobreponho na pontinha de onde eu risquei essa linha. Então eu vou acertando direitinho, vou sobrepondo só uma pontinha e vou prendendo, acompanhando a curvatura. Agora você vai entender por que eu cortei no viés, porque com o tecido no viés eu consigo fazer essa curvinha e o meu tecidinho vai se acomodar em cima da linha curva. Daí o meu caule vai ficar com movimento, não vai ficar aquilo reto. E agora eu vou usar aqui uma linha neutra. Eu gosto muito de usar a linha neutra, que chama menos atenção. Ela fica menos iluminada. E uma agulha não muito fina, mas uma agulha que dê para mim trabalhar bem. E vou começar com pontinhos bem miudinhos, que foi o mesmo pontinho que eu fiz em todo o entorno da bolsa. Aquele pontinho de quilt bem miudinho, foi o pontinho que eu fiz. Aqui eu dei os pontinhos e voltei um, e continuei dando os pontinhos até o final.
exatamente neste ponto, em cima do risco que eu dei do molde, é onde eu vou arrematar, bem em cima da linha. Porque se eu passar daqui, depois não vai ficar muito bom quando eu for cortar, né? Então, aqui nessa linha é onde eu vou arrematar. Pronto. Deixa aquela pontinha solta, não tem problema nenhum. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou virar e vai se acomodar na outra linha do caule. Você vai ver aqui no risco, que eu vou deixar aí para vocês, tem duas linhas, né? Porque o caule é grossinho. Então, quando você vira, por estar no viés, o tecido vai se acomodando e vai dando um efeito bem legal, meio curvo no nosso caule, não fica aquele caule reto. Olha como ficou legal. Agora coloca a florzinha só para você ver como ficou. Fica comigo até o final para mim poder te ensinar a fazer essa florzinha de origami, viu? Então agora eu vou com o ponto invisível fazer todo o outro lado do caule. Então, agora vamos à nossa folha com o nosso ponto virado da agulha. O que eu vou fazer, eu já não risquei, então agora eu vou vincar, vou dobrar sem esticar. Lembra que o tecido está no viés, então eu vou vincar sem esticar o tecido, para facilitar a colocação na hora de eu fazer o pontinho da virada da agulha. Agora eu vou aqui dar uma reforçada no fundo, porque eu não posso colocar a folha lá embaixo, no fundo da bolsa. Então, eu vou marcar aqui onde é o fundo, para mim poder marcar onde vai ficar, a partir de onde vai ficar a minha folha. Fundo, a partir daqui, eu vou colocar as folhas arrumadinhas, uma para cada lado. Lembra que eu cortei espelhado? Então, agora eu vou organizar e vou posicionar da forma que eu quiser. Então, não tem uma regra na hora de você colocar a sua folha. Você pode aí colocar da ordem que você desejar, sem problema nenhum. Só lembrando a vocês que tem também o curso de bolsa, que vai da modelagem ao acabamento, no site lili.a. de Elísia Barros. E eu vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram conhecer mais de perto como funciona esse projeto dos cursos de bolsa. Olha como tá ficando uma gracinha já a nossa folha. Então, agora eu vou prender só pelo meio, tá vendo? Eu não vou prender ela toda, não. Vou prender só para não sair do lugar. Pode botar alfinete? Pode sim, pode colocar alfinete, mas assim eu não me espeto e a folha não vai sair do lugar, ela vai ficar firme. Então, eu vou posicionando e vou prendendo as minhas folhinhas no lugar que eu desejar, para poder então eu começar a fazer o pontinho da virada da agulha. Gostou da dica? Então não esquece de dar o seu ok e de compartilhar com as suas amigas. Nessa curvinha aqui, olha, eu vou dar uns piques, que é para poder a nossa folha virar melhor. Veja que desse lado aqui eu dei esses piques, mas porque eu esqueci que o tecido estava no viés, tá, meninas? Por estar no viés, não seria tão necessário assim, mas não faz diferença. Não vai alterar em nada eu ter dado os piques, não, tá? Mas se não der, desde que o tecido esteja no viés,
você pode fazer tranquilamente o seu pontinho virada da agulha. Então você vai pegando um pedacinho do tecido embaixo, é um pontinho invisível. Você pega um pedacinho embaixo e um pedacinho da folha, um pedacinho do tecido da bolsa, um pedacinho da folha. E você vai fazer isso até o final. Essa é uma aplicação bem fácil de fazer e quanto mais você fizer, conforme você vai fazendo, você vai pegando prática. E veja por que ele tem esse nome, né? Viradinha da agulha. Porque conforme você vai fazendo, você vai até com a pontinha da agulha, você vai virando para dentro a margem de costura e vai prendendo com um pontinho invisível. Bem prático, não acha? Então, agora como que eu montei a bolsa? Foi simples, olha só. Eu peguei o molde, risquei no tecido, os dois moldes, do fole e da bolsa. Risquei no tecido, tanto do molde da bolsa, 2 vezes no tecido, 2 vezes na manta, 2 vezes no feltro. Nesse caso eu usei a manta e o feltro, porque eu quis usar, além do tecidinho, essa manta acrílica, porque o feltro não ia dar aquela fofurice que eu queria. Então eu usei esse tipo de manta, mas você pode usar a R1, a R2, a âmbar, a jade, enfim, o feltro, você pode usar a manta que você quiser. E veja que aqui eu dei aqueles pontinhos que eu falei lá no início da aula, que é o pontinho de quilt, aquele pontinho de alinhavo miudinho. Esse eu dei para enfeitar mesmo, porque eu queria que ficasse bem bonitinha. E o objetivo desse ponto é prender as camadas de tecido. Pronto, agora eu já posso montar a minha bolsa. E olha, não esquece, fica aí até o final que eu quero te ensinar a fazer essa linda florzinha de origami, viu? Não saia daí não, vai até o final. Então agora eu vou pegar o fole e vou prender num dos lados da bolsa. Veja que eu estou colocando o fole separadamente, eu não emendei ele no fundo, mas se você quiser emendar ele no fundo para facilitar, pode emendar. Talvez fique mais fácil para você. Eu vou fazer assim mesmo, mas tá aí a dica, tá aí a opção de emendar o fole, os dois lados um no outro, tá bom? Não tem problema. Então, ó, é aqui que eu vou passar a costura e vai ficar assim. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vou prender o fole, respeitando essa curvinha. Não pode esticar, tá, meninas? E aqui eu vou casar o fundo do fole. É justamente aqui que eu digo, se achar mais fácil, costura isso antes. Prende ali. Não vai ter problema nenhum, vai ficar bonito também. É só outra forma de fazer. Então agora já coloquei o fole dos dois lados. Agora eu vou botar as costas da bolsa. Olha que gracinha que tá ficando essa bolsa. Gente, eu amei essa bolsa. Eu quero fazer muitas dela. E agora eu vou prender as costas da bolsa. Da mesma forma que eu fiz do outro lado, para poder ficar bem bonitinha ali. Ó, a modelagem tá certinha, toda conferidinha, tá? Pode fazer que não vai dar erro. Tomando bastante cuidado ali para a costura sair bem em cima uma da outra, a menos que você prenda o fole antes. E vamos costurar a nossa bolsa. Olha como ficou uma gracinha. Linda, né? Olha o efeito que deu. Então agora nós vamos fazer a nossa alça para poder terminar a nossa bolsa com chave de ouro. Eu vou passar uma costura nas duas pontas da alça e vou virar para o lado direito e vou dobrar para dentro, mas antes eu preciso abrir a costurinha.
Depois que eu passei essa costurinha, eu vou abrir, cortei ali a pontinha, né, para não embolar. Abre a costura, vira para o lado direito, acerta bem os cantinhos e eu vou dobrar para dentro 1 centímetro de cada lado. Para isso eu já cortei com 5 centímetros. Antes, o que eu fiz? Eu peguei a faixa de 5 centímetros, dobrei ao meio e dobrei 1 centímetro para cada lado e passei a ferro. Mas eu posso fazer com o fazedor de viés também. Posso usar ele também, não tem problema nenhum. Mas eu também posso fazer só passando a ferro, dobrando 1 centímetro para dentro. O efeito final vai ser exatamente o mesmo, não tem problema nenhum. Pode fazer que dá certo. Então, eu vou fazer isso numa extremidade. Esse é o acabamento da alça da bolsa, para que ele fique bem bonitinho. E vou fazer a mesma coisa na outra extremidade. Veja de novo como foi que eu fiz. Vira todo mundo pro avesso. Veja que ele está no formato de viés, tá vendo? Vira, passa uma costura, corta a pontinha, o biquinho, abre a costura, vira todo mundo pro lado direito, vira as pontinhas de 1 centímetro para dentro, arruma bem bonitinho, com calma, sem pressa, para não dar erro. Depois é só virar as pontinhas de 1 centímetro para dentro e prender. Confere para ver se está do mesmo tamanho. Se você fizer direitinho vai estar. E agora é só passar uma costurinha de cada lado. Prontinho, a nossa alça está pronta. Agora eu vou colocar o mosquetão de um lado e de outro, para poder finalizar totalmente a nossa alça finalizada. Confere e vamos agora passar uma costura para prender o nosso mosquetão. Então ela tá toda certinha, é só passar a costura agora e a nossa alça vai estar pronta. Prontinho, é só passar a costura da mesma forma, com a mesma largura, exatamente da mesma forma eu fiz a zelha da lateral. O forro não achei necessário fazer porque nós já fizemos a bolsa e o processo é o mesmo. Passa ferro as costuras direitinho, alça pronta, reserva, vamos ao forro. É importante passar ferro as costuras do forro, tá? Vamos lá colocar o nosso forro no lugar. Então você vai colocar ele dentro da bolsa, vai virar a bolsa pelo lado direito, porque o forro se acomoda muito melhor quando você vira a bolsa pelo lado direito, não, pelo lado avesso, né? O forro é que vai ficar para fora, pelo lado direito. E você vai passar uma costura toda no entorno. Agora vamos pegar uma faixa de 5 centímetros, que vai ser a nossa limpeza. Vamos dobrar a pontinha em forma de lenço e vamos prender no direito da nossa bolsa. A bolsa estando com o direito para dentro, fica muito mais fácil de você costurar na máquina, já que ela é uma peça pequena. Então eu vou prender e vou passar uma costura, eu vou prender essa faixa no entorno todinho da minha bolsa. E vai ficar assim. Eu optei por colocar o forro do mesmo tecido da faixa e a faixa do tecido do forro. Veja que eu fiz uma sobreposição aqui de 5 centímetros, que foi a largura da minha bolsa, para que o acabamento possa ficar perfeito. Lembra que eu falei que a gente ia fazer um acabamento perfeito? Então, é isso que a gente está buscando nas nossas aulas semanais e também no curso de bolsa, que é o curso do site lili.aponto.com.br. Olha lá a sobreposição, como vai garantir um acabamento perfeito. Agora aqui sobrou, e é para sobrar mesmo, e eu vou tirar esse excesso. É bom sempre cortar mais, tá? Para poder depois você ajustar direitinho.
Então agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou dobrar, olha, eu vou dobrar até a entrada da costura, até a costura da bolsa e vou virar para dentro. Então eu dobro e viro para dentro. Eu dobro até o tamanho da costura certinho, né? A medida da costura certinho da bolsa e viro para dentro. Olha que linda que ela já está. E vamos combinar, ela realmente é fácil de fazer e fácil de vender. Agora nós vamos fazer o acabamento à mão. Ah, mas eu gosto da máquina. Sem problema, faz a máquina. Eu gosto à mão, faço à mão. Mas se você quiser fazer o acabamento dela à máquina, é só bater uma costura à máquina que tá beleza. Mas toma cuidado para sair uma costura retinha, bem bonitinha. Porque senão, no acabamento, você pode desvalorizar a sua peça. Então, como eu sempre digo, acabamento é tudo. Então, essa aqui é a nossa bolsa quase finalizada, porque nós precisamos agora colocar o botãozinho que eu escolhi, essa pressão. Eu não sei como chama em todo lugar, mas eu conheço como pressão. Olha como fica bonitinho. Existem outros modelos de pressão, cada uma mais linda que a outra. Mas aqui, essa eu comprei pela internet, então é essa que eu tenho em casa que eu vou ensinar para vocês como faz. Essa daqui eu fiz com outro tipo de alça, reparou? Eu coloquei uma alça de corinho. Mas fica aí até o final, porque eu quero te ensinar a fazer essa florzinha, tá bom? Vamos lá. Com a bolsa pelo avesso, nós vamos marcar o meio. Costura com costura e vamos marcar o meio. Eu marquei esse meio aqui com a medida de 1,5 centímetro descendo da borda. Eu desci 1,5 e agora eu vou prender a pressão. Se você tiver botão imantado, o processo é outro, mas é uma bolsa tão pequena e tão delicada que eu achei conveniente colocar a pressão. E é assim que a gente coloca. Vai dando alguns pontinhos e prendendo nos buraquinhos que ela tem. E é assim que a gente vai fazer dos dois lados. Não tem mistério, viu como é simples? Não tem mistério nenhum. Assim nós vamos colocar a nossa pressão na nossa bolsa. Então veja que linda que ficou. Agora ela tá toda prontinha mesmo. Olha o fundo dela, o efeito que deu. Bem legal, né? Olha só o quilting que eu fiz, bem miudinho. O forro, o acabamento, o botãozinho de pressão. E agora vamos à nossa flor de origami. Então eu risquei o molde no tecido, colocando direito do tecido sobre o direito do forro. E vou passar uma costurinha no entorno dele todinho, fechando todinho, não deixa buraquinho nenhum para desvirar, porque agora é que nós vamos fazer o buraquinho para poder desvirar. Então nós vamos fazer assim, ó, 0,5 centímetro e corta. É interessante só cortar depois que você costurar, para não correr risco de você costurar e a costura sair torta ou a costura sair escapulindo. Então é importante você primeiro costurar, depois cortar a 0,5 centímetro. Marca o meio. Depois que você marcar o meio, separa o forro do tecido. É interessante que você faça o corte bem certinho, bem retinho, na parte que vai ficar para dentro. Eu fiz aqui um rolo porque eu queria de um jeito, depois eu decidi fazer de outro, então o meu corte ficou do lado errado, ficou do lado oposto. Não é errado, mas ficou do lado oposto. E agora, por esse buraquinho, eu vou desvirar para o lado direito. Eu vou desvirar ela todinha com cuidado, porque a costura foi feita à mão, é uma costura delicada. E vou arrumar o meu círculo com bastante cuidado para a costura não desmanchar. Prontinho. O meu círculo está pronto. Agora eu preciso passar a ferro.
agora eu vou pegar o molde, que eu vou deixar com vocês já com as medidas marcadas de onde vocês vão fazer esses piquezinhos. Vão marcar com a caneta que apaga, tá bom? Então, você vai marcar toda essa marcaçãozinha que vai estar no molde, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Marcou? Um lado é maior que o outro assim mesmo, tá? É meio tortinho. Então, agora eu vou passar uma reta e vou riscar de ponto a ponto. É bem importante que eu faça essa linha para me guiar, senão depois eu não vou saber aonde que eu vou fazer a dobradura da minha flor. E vou dobrar de um lado e vou dobrar do outro. Quanto mais para dentro for essa dobra, mais estreitinha vai ficar. E aqui eu vou escolher o lugar onde eu quero fazer essa pontinha da minha florzinha, que pode ser maior ou menor. Isso vai ser definido por onde eu vou fazer o franzido. Essa daqui, ó, eu vou fazer o franzido um pouquinho acima do risco, porque eu quero que ele fique bem embutido dentro da copa da flor. E agora eu vou fazer com aqueles pontinhos de fuxico, eu vou fazer como se fosse um fuxiquinho mesmo. Eu vou puxar um franzido nessa parte. E vai ficar assim, essa parte menor e essa parte de baixo maior, para poder fazer a copinha copinho, né, da minha flor maior do que a parte de cima, ou a parte que vai ficar por dentro. E aí eu vou arrematar a minha florzinha. Olha só como é fácil. Posso dizer que a minha florzinha está pronta. Bem fácil, não é? Então não esquece de dar o seu ok, não esquece de curtir, de compartilhar. Nós temos um vídeo por semana e o nosso canal ele está crescendo graças à participação de vocês que têm curtido, têm se inscrito no nosso canal. Olha que gracinha, agora é só arrumar. Nós estamos aí atingindo o marco de 25.000 pessoas inscritas. Isso está me deixando muito feliz, porque vai me dar a oportunidade de trazer coisas bem direcionadas, né? Bem interessantes para vocês, exclusivas na maior parte das vezes. Olha que linda. É importante você arrumar bem bonitinho, tá vendo? E se tiver alguma sugestão, quiser algo de especial, deixa nos comentários. Elise, faz isso assim, ensina a fazer isso, ensina a fazer aquilo. Eu vou me esforçar para trazer para vocês, tá bom? Olha só, agora é só colocar em cima, prender com pontinho invisível e a nossa bolsinha tá pronta. Tchauzinho e até o próximo vídeo.